Deus tem feito grandes coisas aqui no nosso meio. Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor mais uma vez. Nessa noite a gente tem a oportunidade de adorar o nome de Jesus. E hoje, em especial, nós comemoramos o Dia dos Namorados, não é? Não é isso? Quem tem uma namorada aí? Fala assim, aleluias. A palavra de Deus fala assim, aquele que achou uma esposa, achou algo muito bom, né? Quem tem uma esposa aí? Quem pode dizer assim, aleluia, Senhor? Fala assim, aleluias, com toda a convicção. E, como hoje é dia dos namorados, né? A gente, em vários lugares aí do mundo se comemora essa data tão preciosa, tão abençoada, né? A gente pode dizer também que, eu posso dizer que assim, o noivo está aqui hoje, e a noiva está aqui ou não? Não entendi, a noiva do Senhor está aqui ou não? Amém, é isso aí. Então, se o noivo está aqui nessa noite e a noiva está, hoje nós vamos ter um encontro aqui ou não? Sim ou não? Quantos vieram encontrar o noivo aqui nessa noite? Amém, aleluias, aleluias. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que está lá no livro de 1 Reis, né? No capítulo 18, né? É uma história bastante conhecida, é uma história bastante falada sobre os pastores por todos os lugares, né? A história que conta sobre um grande confronto, né? Um confronto bastante comentado, que é sobre o confronto de Elias e os profetas de Baal. A minha pergunta é, quantos de vocês conhecem essa história que estão aqui presentes? Aí muita gente conhece, né? Mas se você não conhece essa história, eu queria te convidar. Lá 1 Reis 18, né? Você vai poder conhecer essa história tão bacana do agir de Deus na vida do povo dele. A gente não vai fazer isso agora. Eu também queria te fazer um convite. Você nessa noite, você não precisa abrir a tua Bíblia. O pessoal vai projetar aqui. E aí o que eu queria te fazer? Eu queria te fazer um desafio nessa noite. Ao invés de você ler na sua Bíblia, você vai ler comigo aqui, né? Nós vamos ler junto a palavra do Senhor hoje. Nós vamos decorrer sobre alguns textos, né? E eu queria muito contar com a participação de vocês. Posso contar com vocês? Amém, aleluia. Bom, o contexto dessa história, e nós não vamos falar propriamente sobre o confronto, né? Lá no Monte Carmelo, mas nós vamos falar sobre algo que aconteceu nesse confronto. O contexto dessa história diz o seguinte, ó. Depois de 3 anos, né, de muita seca forte ali em Israel, Deus fala para Elias que havia chegado a hora de fazer o rei Acabe, que era o rei de Israel naquele tempo, né, e o povo escolherem de qual lado eles estavam, né? Eles estavam meio em dúvida de qual lado eles estavam seguindo. Tem hora que eles seguiam Deus, tem hora que eles seguiam Baal. Então eles estavam meio perdidos, né? Então Deus fala para Elias, ó, agora chegou a hora deles escolherem de qual lado eles vão caminhar. Chegou um tempo em que Deus nos confronta. E de que lado você está? Você já parou para pensar nisso? Que lado que eu estou? Né? Porque, na verdade, a gente pode observar o seguinte, a gente pode pensar o seguinte, consciente ou inconscientemente, nós sempre estamos de um lado, sim ou não? Quantos concordam com isso? Quem concorda com isso? Amém? Consciente ou inconscientemente, sempre a gente está de algum lado. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se eu fosse falar aqui nessa noite sobre futebol, né? Falaríamos de futebol e eu perguntasse aqui tem algum palmeirense? Gente, misericórdia. Tem algum flamenguista aqui ou não? É claro que eu não vim aqui hoje falar de futebol, né? Tem algum São Paulino aí ou não? Mas vocês estão vendo? Um vai ser palmeirense, um vai ser São Paulino, outro vai ser flamenguista. O que acontece? Sempre a gente está de algum lado, né? Se meu assunto nessa noite fosse política, né? Talvez eu poderia ouvir de algum de vocês que alguns são da direita ou outros são da esquerda, misericórdia. Mas eu sei que de algum lado nós estamos. Sim ou não? A gente pode dizer que de algum lado, consciente ou inconscientemente, nós podemos estar. Todo mundo concorda ou não? Eu ouvi dizer de uma pessoa muito experiente, né, na fé,
logo quando eu me converti, ele me contava uma história. Ele queria me explicar de forma simples como é que funcionava o mundo espiritual. E ele me contou a seguinte história. Ele falou: Lauro, o mundo espiritual, assim, de uma forma assim simples para entender, é como se fosse um campo de futebol. Nós temos um campo de futebol, só que a questão é que nós não temos arquibancada. Ou você joga num time, ou você joga no outro. Né? Você já parou para pensar nisso? Existem pessoas nesse exato momento, em todo o mundo, em todo o planeta, falando para alguém, ou falando para pessoas de Deus, sim ou não? Mas você há de concordar comigo que em muitos lugares do planeta, e também aqui em Ponta Porã, o diabo está usando pessoas, sim ou não? Então tem pessoas de um lado do campo e de outro lado do campo, né? E o Senhor vem nos perguntar nessa noite, através das leituras que nós faremos, né? Desse texto aí, desse confronto do Monte Carmelo, de que lado você está? Nós sempre estamos de algum lado, isso é fato. Acabamos de concordar aqui, quando a gente falou do Corinthians, do Palmeiras, né? A gente acabou de concordar. Fato é que muitos de nós, muitas vezes na jornada da vida, diante das atribulações, nós ficamos um pouco indecisos de quem realmente é Deus em nossa vida, sim ou não? A gente fica meio indeciso. Como assim a gente fica indeciso? Às vezes acontece das tribulações nos deixar assim meio... Mas será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que Ele não está, né? Isso já aconteceu comigo, né? A gente meio que fraqueja. Será que Deus está nesse processo? Será que Ele não está? Mas uma pergunta para você já ir refletindo. Quem realmente é Deus na sua vida? Quem que é Deus na sua vida? Ele realmente é o Deus da sua vida? Você tem certeza? Você tem convicção disso? Sim ou não? Eu queria te convidar a orar agora. Feche seus olhos. Senhor, nesse dia tão especial, Pai, está aqui reunida a tua igreja. Está reunida aqui a tua noiva, Senhor Deus. E eles vieram te ouvir, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque nós temos liberdade, Senhor Deus, de poder abrir a tua palavra. E a gente pode aqui conversar sobre a tua palavra, Deus. Deus abençoa nesse momento agora, Pai, os ouvidos, Pai, os olhos, a mente. Caia por terra, Deus, tudo que possa impedir, Senhor, de nós compreendermos a tua doce, perfeita e agradável vontade através da tua palavra, Deus. Abençoa os meus irmãos, Pai. Nos abençoe nessa noite. Nos encha com teu espírito. Nos encha com teu conhecimento, Pai. Em nome de Jesus. Quem concorda, dá um glória a Deus aí bem forte mesmo. Amém. Vamos lá então. Eu quero pedir para o pessoal projetar aí 1 Reis 18, 21, que é a base da nossa palavra hoje, né? Nosso estudo. 1 Reis 18, 21. Abre na NVI, por favor, tá? Vamos lá. 1 Reis 18, 21. Eu quero que vocês leiam comigo, tá? A gente vai ler aqui alguns textos. Elias dirigiu-se ao povo e disse, vai lá. Até quando? Se o Senhor é Deus, mas se Baal é Deus... Deixa aqui. O povo, porém, o quê? O povo, porém, o quê? Gente, consciente ou inconscientemente, a gente sempre está de um lado. Eles estavam diante de uma coisa muito triste. Existia seca, existia fome no meio daquele povo. E aí, eles não sabem para que lado vai. E diante do profeta, eles não sabem o que responder. Vamos lá. Nós vamos estudar aqui sobre alguns tópicos em relação a essa palavra. E o primeiro tópico dessa noite é o seguinte: escolha bem suas conexões. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você projetar aí, 1 Reis 16, 30, 31. E eu quero que vocês leiam comigo. Olha lá. Acabe, filho de Onri. Mais alto.
filho de Nebate, mas também rei dos Sidônios, e passou. Olha só o que aconteceu. Mateus, você dá um pouquinho mais de volume para mim aqui, por favor? Gente, essa palavra, né, aqui, ó, fala bem aqui, ó, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Quem? Jezebel. E aí, o que acontece? Acabe, que era o rei de Israel, vai e se casa com Jezebel. E ela traz para dentro de Israel os deuses do país dela. O casamento é uma conexão, não é? É uma aliança, sim ou não? Sim ou não? Ó, o que Acabe fez? Acabe fez uma conexão, ele fez uma aliança com uma mulher que adorava outros deuses. Vai imaginando aí. Ele pega e faz uma aliança, que é algo importante, que é algo que Deus fala muito para o seu povo, sobre aliança. Deus fez com a gente uma aliança, não fez? E aí o que acontece? Ele faz aliança com uma mulher, que é algo importante dentro da casa de uma família, né? E aí essa mulher traz outros deuses. Ó, Jezebel, a esposa do rei Acabe, ela queria estabelecer a religião dela em Israel, que agora tinha centenas de profetas de Baal trabalhando para ela. Trabalhando para quem? Para ela, não para Deus. Olha só. Dependendo das suas conexões, isso poderá colocar em dúvida de que lado você está. Então a minha pergunta é, nós devemos cuidar das nossas conexões ou não? Sim ou não? Ó, igreja, não se perca no caminho, isso pode te fazer pecar e você pode se perder. Não permita que as suas conexões te deixem cego a ponto de abalar a sua fé. O que aconteceu com o rei Acabe? Ele ficou cego, né? Servia a Deus, mas de repente começou a adorar outros deuses. Tópico 2. Saiba quem está contigo. Ó, você pode até não ver, mas tem um exército contigo. Gente do céu, acho que vocês não entenderam. Você pode até não ver, mas tem um exército contigo. Na palavra de Deus nós podemos ver vários exemplos, e a gente vai ler aqui alguns, ó. 2 Reis 6:17. E Eliseu orou, Senhor. Vai lá, gente. Abre os olhos. Então. Aleluia. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Olha lá. Portanto, vão ensinando deixa aqui, ó. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos... Quem que falou isso aqui? Jesus. Gente, Jesus falou isso para vocês. Vai lá. Isaías 41:10. Vamos lá. Por isso, não tema. Você pode até não ver, mas tem um exército com você. Você pode até não ver, mas tem um exército. A palavra de Deus fala lá em 2 Reis, né? Quando ele fala para Eliseu, que era, né, o ajudante de Elias, Senhor, abra os olhos, né? E quando ele abriu os olhos do moço, existiam colinas cheias de cavalo de fogo. Então você pode não ver, a palavra diz, você pode não ver, mas quem está contigo é maior do que quem está no mundo. Amém ou não? Não importa o tamanho da sua dificuldade. A palavra nos garante, como a gente acabou de ler aqui, vários versículos, que Ele sempre estará conosco, mesmo que os nossos olhos sejam impossível ver isso. Amém? Vale a pena escolher o lado de Deus, gente. Sempre. Quando escolhemos o lado certo, estamos fortes para vencer as adversidades da vida.
como nos garante a palavra, como a gente acabou de ler aqui em vários versículos. Todos concordam com isso, não? Amém. Aleluias. Tópico 3. Quanto tempo você ficará entre duas opiniões? Você já ficou em dúvida? Sim ou não? Seu coração está dividido? Ou você tem certeza? Em 1 Reis 18, 21, no final do versículo, o povo, porém, nada respondeu. Quando Elias fala, o povo não respondeu. Ficou quieto, se calou. Eles temiam e, portanto, não podiam abandoná-lo. Quem? Abandonar a Deus. Eles temiam ao rei e à rainha, Jezebel. Portanto, pensavam que deveriam seguir a religião do Estado, que é o que ela estava impondo. Vocês têm que seguir a minha religião. Ou seja, a religião imposta por Jezebel. O medo colocou dúvida em seu coração, do coração do povo. Eles estavam com medo e estavam com dúvida sobre qual caminho eles deveriam seguir. Havia momentos em que eles adoravam a Deus, e em outros momentos eles adoravam Baal. Imagina que triste. Sendo assim, não havia uma entrega verdadeira em seu coração. Deus está procurando adoradores, sim ou não? Quem é que é adorador? Tem como ser um adorador sem entregar? Tem como ficar em dúvida? Sim ou não? Às vezes, né? Estamos de domingo a domingo na igreja, sim ou não? A gente sempre está aqui, de domingo a domingo. Mas tem segunda-feira que o pecado vem. Lembra aquela canção? Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, e agora vivo, aleluias, amém. É isso aí, gente. Mas o pecado vem segunda-feira. Ele vem para todo mundo. E de que lado eu fico? De que lado eu escolho? Tem um ditado muito popular que diz: um pé no mundo, outro pé na igreja. Porém a palavra nos adverte. Aí eu quero que você abra lá, por favor, em Apocalipse. E eu quero que vocês leiam com muita força isso. Apocalipse 3, 15 e 16 diz o seguinte, ó. Conheço as suas obras. Melhor seria assim, porque misericórdia. Nós somos frio ou quente? Porque a palavra diz que se nós formos mornos, Ele está a ponto de nos vomitar. Quem somos nós? Eu estou aqui todo dia praticamente, eu vejo o Luquinho, eu vejo o Luiz, vejo a Danúbia, vejo um monte de gente aqui. Mas quando está só você e Deus, quem é você? De que lado você está? Quando você está naquela reunião que te chamam, lá na reunião quem é você? Lá de que lado você está? Lá o que te convém? Nós não podemos mais brincar de ser crente, gente. Não dá tempo mais disso, não tem nexo. Quantos concordam comigo que Jesus está voltando? Porque a palavra de Deus diz que o noivo vai voltar. A gente falou aqui no começo do culto. Quem que é a noiva? Eu. Eu creio que vocês são a noiva de Jesus. E eu também sou, eu faço parte disso. E se eu sou a noiva de Jesus, Ele vai voltar para nos buscar. Só que não dá mais para brincar de ser crente. O Senhor tem pressa, Ele não deseja que nenhum de nós se perca. Ele não quer que ninguém se perca, mas a decisão é sua hoje, é hoje. E Ele te convida a assumir um compromisso ao lado dele, e não ficar mais em cima do muro,
A palavra falou aqui agora, ó, nem morno, nem frio, nem quente. Quantos estão entendendo aí? Você está entendendo? O Senhor... não, perdão. Nós vamos passar um clipe agora. E eu queria muito que você prestasse atenção na escrita do clipe, tá bom? O que vale aqui é a escrita. Apaga as luzes para mim aqui, Danilo, por favor. A gente vai pôr um clipe agora para vocês, que tem muito a ver com isso que a gente está falando. E eu quero que vocês se atentem à escrita. Tem um áudio também, mas... Amém. Pode apagar a luz aqui. A noiva ainda está aí ou não? Cadê o vídeo? Aí, aleluia. Volta lá. Amém. Herodes está no trono, mas a autoridade está. Nabucodonosor. Olha lá. Deus está procurando homens e mulheres que Ele possa usar sem trono, mas com autoridade. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Amém. Sou eu e você. Você está do lado de quem tem poder? Ou de quem tem autoridade? De quem você está? Qual lado você está? De quem tem poder ou de quem tem autoridade? Querido, Deus não quer seus diplomas. Deus não quer a sua riqueza. Sabe? Sua conta bancária. Não é isso que Ele está preocupado. Ou o seu sucesso, seu cargo. Deus quer o seu coração. Ele quer o seu coração. Pois toda a autoridade já foi te dada. Ele te deu toda a autoridade já. Vamos lá, Lucas 10, 19 diz o quê? Olha só, lê bem forte, gente. Vamos lá, Lucas 10, 19 diz assim, ó. Eu dei a vocês para pisarem igreja, Deus não quer te dar, Ele já te deu. Ele já te deu autoridade, querido. Quem recebeu sua autoridade aqui? Amém. De que lado você está? Como que Ponta Porã, Pedro Ram vai conhecer Jesus? Através dessa autoridade que Ele te deu. Para anunciar as boas novas. Mas quando eu vou fazer isso? Quando, igreja? Hoje. Eu vou sair daqui, eu vou mandar mensagem para alguém. Quantas pessoas que não conheceram o nome de Jesus ainda, em Ponta Porã? E para a gente finalizar, queria convidar o pessoal do louvor, pode ir chegando para cá. Nós vamos entrar no último tópico. Durante esses dias, Deus tem derramado sobre essa igreja. Eu falo derramado, Ele abriu as comportas do céu e tem falado sobre um assunto com cada um de nós. Ele tem falado sobre o mesmo assunto, na verdade. O quarto tópico diz o seguinte: restaure o altar. Quantos estiveram aqui na escola profética? A gente falou muito, Deus falou muito conosco aqui sobre esse tópico. Restaure o altar. Né? E por que nós devemos restaurar o altar?
Porque quando a gente restaura o altar, quando a gente levanta o altar ao Senhor, isso cria uma redoma de proteção sobre as nossas vidas. Nós não podemos deixar buracos nos muros das nossas vidas. A palavra de Deus fala que o Satanás está ao derredor, ele não está ao redor, ele está ao derredor, procurando alguém que possa tragar. E ele entra por onde? Por brechas. Brechas aonde? Nesse muro de proteção. Sabe, a gente tem vivido umas experiências tão bacanas. Todo dia eu tenho feito um devocional com o Caleb. Sabe? Eu tenho feito com ele porque o horário que eu consigo fazer com ele, a Elaine está no trabalho ainda, a gente não consegue fazer junto. E eu não posso perder a oportunidade de fazer com ele naquele horário. E eu garanto para vocês, os muros estão se levantando e as brechas estão fechando. Gente, não, mas você trabalha na igreja, acontece isso? Sim. Qual que é a diferença minha para a sua? Nenhuma. Meu filho está em uma escola, meu filho tem amigos. Todos são da igreja? Não. Mas você não ensina em casa? Ensino. Mas ele aprende na rua também. E nós precisamos fechar essas brechas. Como? Levantando altares. Olha, 1 Reis 18:30 diz o seguinte, lê bem forte. Então Elias disse a todo o povo: amém. A primeira coisa que Elias fez, a primeira atitude, foi a de restaurar o altar. Antes que aquele processo, aquele confronto acontecesse, que ele provasse quem era Deus, se era o Deus de Baal ou o Deus que ele estava anunciando, a primeira atitude que ele fez foi restaurar o altar. Antes de qualquer coisa, querido, o Senhor te convida nessa noite. Gente, pelo amor de Deus, não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Ele está te convidando a restaurar o altar. Olha só. O que está em ruínas na sua vida, querido? Tem alguma coisa em ruínas? Sim ou não? O que precisa ser restaurado na sua vida que está em ruínas? O Senhor te pergunta nessa noite: o que precisa ser restaurado na sua vida? Está tudo ok? Na mensagem de hoje, Deus está te perguntando: filho, de que lado você está? Você pode ficar de pé, por favor? Quantos estão entendendo aqui, estão me acompanhando e entendendo o que Deus está falando? A minha pergunta é: Deus está falando com você? Deus está falando com você, igreja? Qual vai ser a sua resposta? O que você vai responder para o Senhor nessa noite? Filho, de que lado você está? Como têm sido as suas conexões, as suas alianças? Com quem você tem andado? Quando você não está aqui na igreja domingo, você anda por onde, filho? Deus te pergunta nessa noite. Você tem convicção de que Deus está contigo mesmo diante das adversidades? Laura, mas você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu tenho enfrentado. Mas diante dessa adversidade, você tem certeza que Deus está contigo? Quanto tempo você ficará entre duas opiniões? Seu coração, querido, está dividido? Deus está te perguntando hoje, nessa noite. Talvez Jesus volte amanhã, porque a palavra de Deus fala que Jesus vai voltar. Mas hoje, nessa noite, Ele te pergunta: ei, filho, seu coração está dividido? Hoje Ele te convida a restaurar o altar.
O que precisa ser restaurado da sua vida? A sua família? Você se desentender com alguém que você precisa pedir perdão? Por onde você tem andado, filho? Ei, filho, em que lugares você tem ido? Tem uma frase que ela mexeu muito comigo quando eu aprendi ela. Que os lugares aonde eu frequento e as pessoas com quem eu me conecto, elas vão influenciar aonde eu vou chegar, ou seja, o meu destino. Agora, se o meu destino é o céu, se o seu destino é o céu, com quem nós estamos fazendo aliança? A minha pergunta nessa noite, para mim e para você, é que resposta nós daremos ao Senhor essa noite? O que nós diremos? Nós lemos na palavra hoje que o povo nada respondeu. Eles ficaram, quietinhos. Mas Deus está te perguntando nessa noite, e você que está aqui hoje, de que lado você está? O que precisa ser restaurado na sua vida nesta noite? O ministério de adoração vai cantar uma canção aqui. Enquanto eles estiverem cantando essa canção, se Deus falou com você através desta palavra, eu quero te convidar a vir aqui na frente, e nós iremos orar pela sua vida. Existe uma equipe aqui na igreja que vai orar pela sua vida. Ei, eu quero te dizer uma coisa. A história de Moisés, quando ele abriu o mar lá para todo mundo passar, quando Deus abriu o mar, todo mundo conhece. Mas a primeira atitude de Moisés foi pôr o cajado na água. Qual vai ser a sua atitude nessa noite? Você vai se calar como povo, ou você vai dar o primeiro passo? Deus quer te encontrar nessa noite, querido. Restaure o altar da sua vida. O que precisa de restauração nessa noite? Eles vão cantar uma canção. Enquanto eles cantam, eu te convido a vir aqui, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Se Deus falou com você, já pode sair do seu lugar, pode vir. Pode vir que o Espírito Santo quer te abraçar nessa noite.